aqui é a Mari. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Cura. Esse lugar onde com muita coragem podemos olhar para o que nos desafia. Com muita confiança entregamos para Ele. E seguindo a guiança do nosso coração, recebemos essa cura. Vocês estão prontos para viverem muitos milagres aqui e agora? Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Ponto de Cura podcast de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um tema e sobre uma compreensão que, se você entender isso, vai mudar completamente a forma que você enxerga as coisas que te acontecem, as pessoas, o mundo, tudo, vai mudar tudo, de verdade. Primeiramente, eu quero começar aqui te convidando a deixar lá fora todas as certezas que parecem que chegaram até aqui com você. Então eu te convido a soltar essas certezas, esses julgamentos que podem estar aí na sua mente e realmente vir vazia para essa nossa conversa de hoje. Você se permitir, apenas por esse instante, se esvaziar de tudo aquilo que te ensinaram e que você acredita que sabe. E estar aqui de mente e coração abertos, para que a gente possa juntos receber essa nossa conversa de hoje. E que o Espírito Santo nos guie e nos conduza. E Ele fale com a gente através de tudo. Do que a gente pensar, sentir e falar. Que Ele nos ajude a enxergar a verdade e só a verdade. E que Ele corrija e cure a nossa mente, para que a gente possa se lembrar do amor de Deus, do amor real e da paz perfeita que já existe aqui, que é o nosso estado natural. Então vamos lá. Vamos juntos. Hoje eu quero começar compartilhando com vocês um trecho do curso, de um curso em milagres, que vai ser a base para a nossa conversa aqui de hoje. Antes de ler aqui para vocês, muitas vezes na nossa vida a gente passa por desafios, por o que parecem problemas, coisas que nos incomodam. E aí a gente tenta resolver essas situações para que a gente fique bem, para que a gente tenha paz, para que a gente seja feliz. O que Jesus fala nesse trecho do curso? E agora eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Essa é a única coisa que precisas fazer pela visão, pela felicidade, para ficares livre da dor e escapares completamente do pecado, para que tudo isso te seja dado. Dize apenas isso, mas dize-o com convicção e sem reservas, pois aqui está o poder da salvação. Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento.
e eu decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Não enganes mais a ti mesmo, pensando que és impotente diante do que é feito a ti. Apenas reconhece que tens estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. Gente, como é profundo esse trecho do livro. Esse trecho, ele traz um ensinamento básico de um curso em milagres, né? A metafísica de um curso em milagres, que é: eu sou responsável pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que parece que eu tô percebendo na minha vida. Eu sou responsável por isso. Por quê? Porque não tem nada fora de mim. Não tem ninguém lá fora. Como assim, Mari, né? Aí a cabeça dá um nó, né? Você fala, como assim, Mari? Como assim? Jesus fala em um curso em milagres que este mundo é um mundo que não é real. Que a única coisa real é Deus. Deus é real. Me acompanha aqui. Este mundo, ele é uma projeção daquilo que tem na minha mente, de pensamentos, de ideias que eu ainda acredito e são reais para mim. Então, esse mundo que eu vejo, ele serve para me mostrar essas ideias que eu ainda estou escolhendo acreditar e colocar minha atenção e dar realidade para isso. E aí, olha que grande oportunidade, porque tudo isso que eu vejo aqui é uma oportunidade de olhar para essas crenças que estão na minha mente e de perdoar essas ideias e de entregá-las ao Espírito Santo. E quando eu consigo olhar para isso e fazer essa entrega, eu sou capaz de escolher de novo, de escolher outra coisa, de escolher enxergar esse mundo através de outros olhos. Então, quando eu tô percebendo esses incômodos, esses desafios, esse medo, esse sofrimento, significa que eu tô vendo através dos olhos do ego. Significa que eu tô escolhendo o ego como meu professor. E é isso que eu vou enxergar. Eu vou enxergar o sofrimento, a dor, a morte. E todo esse trabalho que o livro nos ensina é desfazer essas crenças e essas ideias sobre este mundo que a gente aprendeu e escolher ouvir outro professor. E esse outro professor é o Espírito Santo. E todo o nosso treino é: eu entrego isso que eu pareço estar vendo e eu peço para o Espírito Santo traduzir isso para mim. E eu peço para que ele me ensine a enxergar através dos olhos de Cristo, para que eu veja através dos olhos do amor. E aí, gente, isso é uma mudança na perspectiva, né? Isso é o milagre. Quando eu via uma situação pelos olhos do ego e estava em estado de sofrimento, e eu perdoo essas ideias e passo a enxergar através dos olhos do amor. E aí não importa qual é a forma que está na minha frente.
Não importa qual é a situação do mundo que parece se apresentar para mim, entende? Porque isso é só uma oportunidade de perdoar essas ideias do ego e escolher enxergar o mundo através de um outro olhar e agir no mundo através de uma outra forma, sabe? E tudo que te acontece é a sua lição. Tudo que acontece na sua vida, não importa qual é a forma que está na sua frente agora. Todas as formas são lições que você veio aprender aqui, que no fundo é apenas uma, né? Mas tudo isso que parece que está fora, lembra, te mostra uma escolha que você fez na mente de ouvir o ego ou de ouvir o Espírito Santo. De seguir o ego ou de seguir o Cristo, de seguir Deus, de seguir o amor. Tudo isso que eu falei é para a gente entender esse passo crucial que é, ao invés de ficar jogando a culpa para fora, que foi o que a gente sempre aprendeu aqui nesse mundo, que o outro é o culpado, que a minha mãe, que o meu pai, que o meu marido, que a minha infância, que o meu antepassado, que a política, que o tempo, qualquer coisa. A gente aprendeu sempre a jogar essa culpa para fora. Então você acha um culpado, põe uma justificativa e fica preso nesse sofrimento. Muito tempo, né? Muitas vezes. E a chave para sair desse ciclo é você virar essa câmera para você. Igual ele falou aqui no texto pra gente, né? Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Então isso aqui é esse convite para eu virar essa câmera para mim e entender, eu sou responsável por isso. Então o que tem na minha mente que eu ainda acredito, quais são as ideias e as crenças que tem aqui que eu ainda acredito que me fazem perceber isso no mundo. Essa dor, esse sofrimento, essa escassez, essa falta. E esse movimento, gente, esse é o primeiro passo. E é muito importante para você experimentar a guiança do Espírito, o amor de Deus e essa paz perfeita. A gente tem que olhar para os pensamentos que tem na mente, para aquilo que a gente acredita que é real. E olhar para isso e fazer esse movimento do perdão, da entrega, e se colocar nesse lugar de humildade, de que eu não sei o que isso significa. Eu aprendi que isso significa tal coisa, mas isso não é real. Porque Jesus está dizendo que só o amor é real, só Deus é real. Então me mostra isso aqui, nessa situação. E aí você escolhe, você tem o poder de escolher de novo e ouvir outro professor. E ouvir o professor do amor, e não do sofrimento, da morte, da dor. Como é profundo esse treino, gente. Isso é um treino, é importante a gente falar aqui também, né? Não é que você entendeu isso e mudou a chave e pronto, agora você só ouve o Espírito Santo. Não. Esse movimento, ele é um treino a cada instante. Porque a gente foi muito condicionado a ouvir o ego, a seguir no automático, a seguir o padrão. E esse treino de desfazer tudo isso para enxergar a verdade em nós
ele acontece a cada instante, diariamente, a cada segundo. A gente tem que estar sempre se observando e lembrando de olhar para a mente. O mundo vai tentar te convencer que é sobre a forma, sobre o outro e te separar. Mas o que Jesus nos convida é: olha para a mente, olha para a sua mente. É só nesse lugar que você encontra o seu poder de agir, de curar, de mudar, o seu poder de amar. É olhando para a mente. A cura é da mente. E eu quero ler também para vocês mais um trecho do livro que vai fechar muito bem isso que a gente falou aqui hoje. E que a gente possa seguir nesse treino e lembrar desse passo inicial, que é vir a câmera para você. Aí é o primeiro passo para a gente experimentar milagres. Então vamos lá. O mundo que vês é o que deste ao mundo. Nada mais do que isso. Mas, embora não seja mais do que isso, não é menos. Portanto, é importante para ti. Ele é a testemunha do teu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. Como um homem pensa, assim ele percebe. Portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. A percepção é um resultado e não uma causa. E é por isso que qualquer ordem de dificuldades em milagres é sem significado. Tudo que é contemplado com visão é curado e santo. Nada percebido sem ela significa coisa alguma. E onde não há significado, há caos. A condenação é o teu julgamento sobre ti mesmo. E isso irás projetar sobre o mundo. Se o vês condenado, tudo o que vês é o que fizeste para ferir o Filho de Deus. Se contemplas o desastre e a catástrofe, tentaste crucificá-lo. Se vês santidade e esperança, tu te uniste à vontade de Deus para libertá-lo. Não há escolha a não ser entre essas duas decisões. E verás a testemunha para a escolha que fizeste. E aprenderás a partir daí a reconhecer qual delas escolheste. O mundo que vês apenas te mostra quanta alegria te permitiste ver em ti mesmo e aceitar como tua. E se é esse o seu significado, então o poder de dar-lhe alegria não pode deixar de estar dentro de ti. Nossa, muito lindo, gente. Que lindo que é esse trecho. Então vamos juntos no nosso treino dessa semana. Quero muito agradecer a vocês por estarem aqui, por fazerem parte disso. E pela oração de cada um, que eu sei que é essa oração profunda do nosso coração,
que faz com que Jesus use tudo para falar com a gente, para nos lembrar do amor e da verdade. E se você sente o chamado de se aprofundar nos estudos desse livro que eu falo aqui, eu quero te convidar para participar da comunidade Ponto de Cura. É uma comunidade online onde nós nos aprofundamos na teoria e principalmente na prática dos ensinamentos desse livro. É muito profundo, assim, é muito libertador. E temos várias coisas também na comunidade, meditações, encontros espontâneos. Estamos planejando aí uma nova jornada dentro da comunidade, que mais pra frente eu vou trazer para vocês. E vem muita coisa legal por aí. Então eu quero te convidar a conhecer, a participar. Vou deixar o link aqui embaixo. Ou você pode me chamar lá no Instagram, tá bom? E é isso, amadas e amados. Gratidão. Um grande beijo para vocês. E claro, muita paz para nós.